Mais um UtilitaCast. Esse é o 48º episódio. Hoje eu estou aqui com a doutora Bárbara Strauss, nossa cliente aqui da Utilitar há mais de 10 anos. Ela era cliente lá da época da revista, né, Da doutora? revista. Da revista de papel, da época impressa. A Utilitar foi uma revista impressa por 23 anos, distribuídas aqui no Recreio Barra, no Rio de Janeiro. E há 18 anos é também utilitaonline.com.br, um portal que reúne notícias, serviços, anúncios, eventos, tanto aqui da região como de outros lugares do Rio de Janeiro. Então a gente saiu da época da revista do papel e a gente está no digital hoje de uma forma muito intensa. E hoje a doutora Bárbara vai contar muitas coisas do dia a dia dela, da trajetória, a gente vai saber um pouquinho da história dela. Eu costumo dizer que a melhor história que você tem para contar é a sua, então hoje eu vou aproveitar para perguntar, hein? Vamos começar. Muito legal de ter você aqui, né? Eu gosto muito de trazer aqui para o UtilitaCast, né? Clientes que eram dessa época da revista impressa mesmo. Primeiro porque acompanharam a nossa trajetória e segundo porque hoje está experimentando assim um novo formato, né? De divulgação, de poder contar sobre o seu negócio, sobre a sua história, o que antes a gente fazia de uma forma muito mais fácil, rápida, que eram os anúncios, rápida de uma forma inicial, porque demora, vai para gráfica, volta, tem distribuição. Hoje a gente faz de uma forma mais rápida no momento, né? Mas que também perdura por muito mais tempo, porque a gente vai para online, né? Daqui a quantos e quantos anos isso tudo que a gente está fazendo aqui hoje ainda vai continuar, é, Verdade. né, no nosso podcast, no YouTube, nas nossas redes, né? O Tilly tá sempre comigo. E já conversei isso com você. Minha primeira paciente particular, assim que eu abri meu consultório, ela chegou com um recorte da Utilitar, da minha propaganda, e foi lá por conta da revistinha na época da Utilitar. Ah, que delícia! A primeira, A né? primeira. Olha, isso. Primeira do meu consultório, assim que eu abri. Ela chegou com aquela propagandazinha da Utilitar recortada. Isso é maravilhoso, né? É. E pra gente, assim, isso é uma satisfação muito grande, primeiro porque é resultado do nosso trabalho, né? E também como uma divulgação pode fidelizar, né, um cliente. Isso é, poxa, é maravilhoso. É verdade. Ela é sua cliente ainda? Ainda é, eu tava falando com ela agora há pouco no WhatsApp. Ah, que Ela é máximo! uma querida. Muito legal, hein? Depois eu quero saber quem ela é. Vamos marcar um papinho com ela para ela dar um depoimento. Ela me deu de presente essa roupa, esse conjunto. Olha, que maravilhosa É, para você estar aqui hoje. ela é um amor. Ela, a família dela, meus pacientes até hoje. Muito bom, muito bom. Você abriu o consultório quando? Olha, eu abri meu primeiro consultório, já deve ter ali em torno de uns 9 anos. E ele era num prédio comercial mais pro final do Recreio. Hoje eu tô aqui na divisão da Barra, com Recreio, na Barra, né, no finalzinho da Barra, mas esse meu primeiro consultório foi bem no finalzinho do Recreio. Estamos aqui no América Business Avenue, né? No 12.900. Isso. Coincidentemente, a clínica da doutora Bárbara é no mesmo local onde a gente está aqui gravando, no estúdio do Grupo RM Negócios, né? Então, quero aproveitar para agradecer ao Grupo RM Negócios por patrocinar essa nossa iniciativa aqui desse podcast, para a gente poder trazer muitas histórias, muitos empreendedores para que a gente possa continuar divulgando os negócios, não só através do utilitaonline.com.br, como também através do YouTube. Eu estou ficando rouca, como através do YouTube e das redes sociais. Então, o Grupo RM Negócios aí. Obrigada ao Tiago, Miguel e Rafael, os sócios, pelo apoio, né? E estamos no mesmo prédio, pertinho. Estamos um pulo. E vamos contar como que você começou na odontologia, quando que veio esse desejo por ser dentista, conta como tudo começou. Na verdade, a minha mãe, para quem não sabe, ela é dentista também. Minha mãe não atua hoje diretamente na odonto, ela trabalha em um hospital com a outra profissão dela. E desde que eu era pequena, minha mãe sempre falou: depois que ela fizer odontologia, ela faz o que ela quiser. Então eu sempre fui guiada para odontologia. E sou muito grata. Hoje eu digo que eu não sei fazer outra coisa e não faria outra coisa. Sou muito grata à minha mãe. Foi assim, o melhor conselho que ela pôde me dar na vida. E que eu sou apaixonada e não fico um mês sem fazer um curso.
Sou apaixonada pela odontologia, gosto muito do meu consultório, do meu trabalho, de lidar com os pacientes. Gosto muito disso. E eu sou muito grata a ela. Você gosta de resolver esses problemas, essas dores que nós temos. Acho que sim. Eu acho que conviver com a dor é muito complicado. A gente não tem que conviver com dor. E a especialidade que eu. A minha primeira especialidade e a que eu mais me identifico é a resolução de dor, é endodontia, que é tratamento de canal. Então, o paciente já chega pra gente com um limiar de dor muito grande, sem paciência, sem conseguir, muitas vezes, viver, sem conseguir resolver problemas em casa, no trabalho, às vezes até deixando de trabalhar por conta dessa dor, ou perdendo a paciência com o filho, com alguma coisa assim. Então, quando ele chega pra gente, que a gente pode tirar para endodontistas, para quem é especialista nessa área, a gente tirar essa dor do paciente é gratificante, é muito bom. E por que que os dentistas não gostam muito dessa especialidade? Tem cada vez menos endo, né? Assim que eu me formei, eu tive um professor que ele virou pra mim e ele falou assim: Você tá se formando e você sabe o que que você quer fazer? Você vai fazer alguma especialidade? Você vai fazer alguma coisa? Aí eu falei: Vou, só não sei o quê. Aí ele: O que que você quer? Você quer ser feliz ou você quer ganhar dinheiro? Aí eu falei: Eu quero ganhar dinheiro pra ser feliz. E ele falou, então faz o que está em falta no mercado. E na época ele me falou algumas especialidades que estavam em falta e eu acabei decidindo pela endodontia, pelo tratamento de canal. E eu sou muito grata. É a especialidade que eu tenho algumas especialidades, mas ela é a que mais me traz um retorno. É gratificante, para mim é minha queridinha e também me traz um retorno financeiro maior. Até Porque porque tem menos profissionais, né? tem Então tem menos mais procura, né? profissionais, tem mais procuras, muitos colegas não fazem. Por quê? O tratamento de canal é algo que é para remover a dor, mas ele é muito delicado. Porque a gente tem que achar uma linhazinha dentro das raízes. Isso é que é o canal. E ela é muito fina, ela é de difícil acesso. E precisa ter uma delicadeza. Paciência, paciência nossa, paciência do paciente, que já chega com dor e ainda vai ter que ser anestesiado. Ele passa por todo aquele processo que não é agradável, mas no final ele sai sem dor, graças a Deus. Mas é algo muito delicado. Então os profissionais acabam saindo um pouco dessa linha de delicadeza. É algo que a gente não visualiza. A gente está trabalhando ali no escuro, né? A gente visualiza até o início, até a entrada desses canais. Mas lá em final de raiz é tudo ali no tato, tudo naquela Nossa. delicadeza. É, Então acho que é eles muito fogem um detalhe, né? pouco. É muito detalhe, tudo muito. Tem que ser muito preciso, né? É, literalmente precisa, porque tem uma medida, um exemplo, 25 milímetros e a gente tem que trabalhar em 25. Então, se tem 25, tem que ser trabalhado em 25 milímetros. Se tem 20, tem que ser trabalhado em 20. Se tem 10, tem que ser trabalhado em 10. É muito preciso. Caramba. E as pessoas têm muita dor, né? Quando Muito. falam que vai ser canal, ai meu Deus, vai doer, como é que vai ser isso? A Eu tenho anestesia não medo. pega. É, existe uma crença para isso, porque outras Existe. coisas também doem, não só o canal, né? É, Porque o canal é mais profundo, é a dor mais intensa quando chegou na raiz do dente, não é é. isso? Esclarece até isso pra gente, porque nós somos leigos nesse assunto, né? O canal. O canal, na maioria das vezes, quando o paciente chega sabendo que tem que tratar o canal, a maioria dessas vezes é com dor. É aquela dor que muitos relatam que tem vontade de bater com a cabeça na parede. Nossa. Então, a gente acaba tratando esse paciente por conta da dor. Ele chega até a gente por conta da dor. Mas tem aquela crença de antigamente que se tá doendo, a anestesia não vai pegar. Que é mentira, a anestesia pega. Com dor ou sem Com dor? dor ou sem dor, pega e tem que anestesiar e tem que mexer dentro da raiz daquele dente, senão a dor não vai passar. Então, tem que ser anestesiado e tem que mexer. Só a medicação não vai adiantar. A medicação pode dar uma amenizada naquele momento, mas acabou o efeito daquela medicação, a dor volta e volta com tudo. E às vezes o rosto começa a inchar. E aí vem aquele processo de, às vezes, até
parar num hospital, É ou... mesmo? tem... Às vezes sai no jornal, numa revista, no Instagram, fulano foi parar no hospital por conta de dente. Já viu uma Já galera vi. assim, né? Muitas vezes é canal. Foi um dente que precisava tratar canal, por algum motivo não tratou, deixou pra lá, tomou uma medicação, deu a mascarada inicial e quando voltou, voltou com tudo, inchado. E aí acabou tendo tendo muitas reações, tendo que fazer uma medicação endovenosa, um antibiótico através de veia mesmo, porque só o comprimido não estava suprindo, ele estava muito inchado, com muito abscesso. Então, deu problema de canal, tem que resolver. Tem que anestesiar e tem que mexer dentro do dente. Digamos, eu sou paciente. Senti algum incômodo que eu acho que é ligado ao dente. Porque às vezes a gente tem sintomas que não são diretamente a dor no dente, mas é algo que a gente acredita que seja. Dizem que até dor no ouvido dá, né? Tá. Dependendo do caso. Qual é o primeiro passo? O que que a gente tem que fazer? E numa consulta, Mesmo com dor. mesmo com dor. Mas aí até a consulta. Por exemplo, liguei hoje, só tenho consulta para amanhã. Aí pode ser conversado com o paciente o tipo de dor que ele está sentindo, fazer prescrição para esse paciente de algum anti-inflamatório, ou algum analgésico, ou até mesmo antibiótico se o rosto estiver inchando, porque aí tem que entrar com antibiótico, Não tem jeito, né? não tem jeito. E nesse meio tempo a gente já pode fazer solicitação de alguns exames, como raio-x, tomografia, para ver da onde. Já para quando ele chegar na consulta, a gente já ter aquelas imagens para guiar, porque na dor de canal é muito comum o paciente chegar falando: eu tô com dor aqui, mas o dente que tá com problema é aqui. É o que a Nossa. gente chama de dor refletida. Então, às vezes, quando chega aquela radiografia que a gente vê aquele dente com uma cara imensa já chegando, já lá no canal, em cima, a gente já fala com o paciente: olha, eu sei que sua dor tá embaixo, que você tem 100% de certeza, mas o problema é em cima. Porque existe uma inervação que ela é como se fosse um tronco de uma árvore e os galhos vão indo para cada dentinho, mas a gente tem uma bem grande, um tronco, que os galhos vão sendo carregados para todos os dentinhos. Então esse galho acaba refletindo em cima para baixo, ou o lado direito com o lado esquerdo. Então tá tudo interligado. Uma vez aconteceu, eu senti uma fisgada e tal. Falei, nossa, tô sentindo uma dor esquisita. Aí fui pro dentista. Chegando lá, era canal, só que ela não podia mexer, porque tava bem inflamadinho, tava já, né? E eu não tinha sentido nada antes. Como é que acontece isso, gente? Aí o que que eu tive que fazer? Tive Tomar que tomar remédio, eu não sei se foi antibiótico, anti-inflamatório ou antibiótico, né? E provavelmente esperar antibiótico. melhorar esses sintomas para depois voltar e fazer o canal, né? E antes eu não tinha tido dor. Como que funciona isso? Hoje, a gente sabe que quando sente, a gente já faz a intervenção. A gente não. A gente já abre o dente. É isso, tem tempo, tá? Hoje a nossa linha da endo, do tratamento de canal, tá com dor, a gente já faz a radiografia e já começa a mexer nesse dente. E aí, nesse momento, você já sai da sua consulta comprando as medicações necessárias e já tomando. Mas a gente já tem que abrir aquele dente e mexer lá dentro. Mas não termina, né? O Se tratamento. tiver com infecção se tiver com pus lá dentro, a gente deixa uma medicação lá dentro e termina numa outra sessão. Agora, muitas das vezes, a gente faz em sessão única. Que antigamente, aquilo que o pessoal. É o negócio de canal, porque canal. Antes o canal levava não sei quantas sessões para fazer. Eu sou dessa época aí, eu peguei essa época. 3, 4, 5 sessões. O paciente não aguentava mais, toda vez ser anestesiado. E a dor nunca É passava. E a verdade. primeira, e a segunda e a terceira estava sempre com dor. E sempre na medicação. Hoje, a gente tem tecnologia facilitando o tempo de tratamento ali. Então, em uma única sessão, a gente consegue começar e finalizar aquele canal, se ele não tiver com infecção. E muitas vezes, o paciente não sente dor. O paciente, quando sente dor, é naquele ponto que chegou no canal.
É um paciente que tem uma resistência um pouco maior à dor. E tem pacientes que não sentem dor mesmo chegando no canal. Eu acho que aconteceu isso comigo, porque foi uma dorzinha que eu senti, fui procurar e já estava no estado ruim, né? Tem Digamos muitas assim. vezes que a gente só descobre que o paciente tem que fazer um canal quando a gente vê o raio-x. Que lá no final daquela raiz tem uma lesão, uma bolsa cheia de bactéria, que o paciente não sente nada, não sente uma sensibilidade, nunca sentiu dor, nunca sentiu nada. E vem aquela radiografia, a gente fala, agora você vai ter que fazer canal. Mas como assim você não tá sentindo nada? E a gente tem que explicar que no final daquela raiz tem uma lesão, uma bolsa cheia de bactéria, que em algum momento, por uma queda de imunidade ou qualquer coisa que tenha no organismo ali, e aquelas bactérias se agitem dentro dessa bolsa, vai acabar começando a inchar o rosto, ou dando muita dor. E aí tem alguns pacientes que relatam nesse momento que tá com sensação que o dente está alto, que o dente cresceu. Parece que tá batendo só nele, aquela dor pontual naquele dente. Igual em desenho animado, né? Que fica assim, ó. Exatamente, Em aquela desenho dor animado acontece muito que isso. pulsa, aquela É. dor que lateja. Então o canal tem a endodontila não é tão simples. Tem muitas vezes que a gente acaba descobrindo que tem que fazer o canal por um exame radiográfico, que é outro ponto que muitos pacientes não querem fazer. Mas para que eu vou fazer radiografia se não tenho nada? E a gente às vezes vê lesões, e não vê só lesões de canal, né? A radiografia ela é muito importante, e aí a gente englobando a saúde no geral, a radiografia é importante porque ela também mostra outras lesões, até lesões ósseas, nódulos, paciente perdendo o osso, que tem que passar por um tratamento com um buco, com um oncologista. Então é muito importante de vez em quando fazer uma radiografia para prevenir, para prevenção, que hoje em dia o foco na odontologia é prevenção. Ainda é aconselhado você estar procurando um dentista de 6 em 6 meses? É. É essa. 6 em 6 meses é o que a gente preconiza, mas tem pacientes que precisam ir antes, às vezes, de 3 em 3 meses. Tem pacientes que têm muita tendência a acúmulo de tártaro. Então, a cada 3 meses tem que fazer a limpeza. Tem pacientes que têm uma tendência muito grande a ter cárie. Então, de 3 em 3 meses tem que estar lá fazendo aplicação de flúor, avaliando se está começando uma cárie nova ou não. Hoje a gente tem vários cremes dentais e enxaguatórios, bochechos, que eles diminuem bastante a incidência da cárie. Então, ele precisa de um acompanhamento mais de perto. Senão, daqui a pouco tá dando canal em todos os dentes. E normalmente esses pacientes, aquela cárie vem como? Entre um dente e outro, não vê, só vê quando ou o dente quebra ou começa a doer. Então tem que Verdade. ter uma presença maior no dentista. A gente sabe que dentista é caro, né? É. Dentista é caro. Mas prevenir ainda é mais barato e menos doloroso. Então, esses pacientes que precisam estar mais com a gente, acredite, É vale a verdade. pena. Você faz canal de criança também? Criança faz canal? Criança faz canal. Criança faz canal. Eu faço canal em dente permanente. Sim, Mas criança já tem dente permanente. tem. Os primeiros molares, que são os nossos. Na criança, são os últimos dentes ali em torno de 6 anos, eles já começam a nascer. E são os primeiros dentes que dão cárie em boca. Muitas vezes as crianças de 6, 7, 8 anos têm que fazer um canal nesse dente. Porque os pais acham que, não tá higienizando direito, mas daqui a pouco vai cair tudo e vai nascer um de novo, então se cariar não tem problema e descobre que aquele lá que tá nascendo por último é o permanente. Que esse permanente ele nasce atrás do último dentinho de leite. Não, não tem que cair um para nascer o Esse outro. não tem um antes. Esse não tem um antes. Olha, eu nunca soube disso. Esse não tem um antes. Então, muitas das vezes eu preciso fazer o canal nesses dentes permanentes que são em criança, ou quando a criança bate, caiu na borda da piscina, bate com o rosto, quebra um dente. Aquele dente. Você já viu alguma pessoa com dente escuro só na frente, um único dente escuro? Ou ela já fez canal naquele dente, ou ela tem que fazer. Isso acontece muito em criança, numa idade média ali entre 7 a 12 anos.
cai em colégio, cai em... Aqui na região nós temos muitos condomínios com piscina, então a incidência é bem grande aqui de bater e esse dente acabar tendo que ser feito canal, porque já é um dente permanente, que as Nossa. crianças normalmente trocam ali com 6 anos esses dentes da frente. Então tem que fazer o canal porque é o que o pessoal fala que morreu. O dente morre, ele perde a vida dele. E aí, muitas vezes ele começa a ficar ou mais amarelado, ou mais marrom, ou acinzentado. E aí, quando isso começa a acontecer, que você vê um único diferente dos outros, pode ter certeza que aquela criança vai ter que fazer canal naquele dente. Ou já fez canal e acabou escurecendo, e aí pode ser feito clareamento. Um dente com canal tratado na frente pode ser clareado. Eu ia te perguntar uma coisa logo no início, acabou que fugiu, mas agora veio de novo essa pergunta aqui, que é importante. Você é a segunda geração de dentista da família. Antes da sua mãe teve Só. algum? Não. Não. E hoje ela não atua na área, Muito raramente muito raramente. ela ainda atende pacientes que eram dela que ainda querem ser atendidos por ela. E mais ninguém da família é dentista? Não, Primos? tem, Tem. tem, tem. Tem uma prima, o esposo dela é. Ah, meu esposo é dentista hoje, ele é dentista. Ele não era, Eu acho que mas quando a gente se conheceu ele não era ele não, ainda, ele não né? era. Ele não era. Hoje ele é dentista. Meu esposo, a especialidade dele é implante. Implante e cirurgia oral menor, que são sisos. Uhum. Ele atua nessa área. Mas a gente não trabalha junto. Não, Não. não dá, né? É difícil, né? Ah, eu sou difícil. Muito bom. Mas a gente se dá bem, vai cada um no seu ambiente de trabalho. Quando eu preciso de ajuda, ele me ajuda. A gente Entendi. se ajuda, mas durante o horário de trabalho, cada um no seu. Você faz clínica médica também? Eu faço. Por exemplo, preciso procurar um dentista como prevenção. Você também atende? Também atendo. A gente, quando se forma, a gente se forma como clínico geral. E aí, nesse momento, a gente faz restaurações, remover cárie, ou quando quebra um dente, a gente reconstrói, a limpeza, extração de algum dente que quebrou e ficou só ali na altura da raiz, não tem mais salvação, nem canal dá pra salvar aquele dente. Eu também faço. E eu tenho um curso também de cirurgia oral menor que é de siso. Eu também faço sisos. Eu tenho alguns cursos e algumas especialidades, além do canal, além da Da endo, né? endodontia. Você faz orto também? Eu faço ortodontia fixa, trabalho com alinhadores estéticos e eu também faço ortopedia, que muita gente não sabe o que é, mas é o tratamento em criança, ali a partir em torno de 6 anos. E a gente vem naquela fase, a ortopedia, ela não corrige exatamente a posição ali dos dentes, que às vezes nasce muito trepadinho, mas a ortopedia, a gente atua na parte óssea. Como? A gente colocando alguns aparelhos específicos para cada problema, a gente faz um redirecionamento de crescimento. Então o paciente está, a criança está nascendo os dentes tudo trepado. Ele precisa de espaço, então a gente faz uma expansão daquela região. A gente pega a ajuda do crescimento dessa criança, esses picos de crescimento, e coloca esses aparelhos e promove um redirecionamento de crescimento onde a gente quer que tenha espaço para alguma coisa. Então, às vezes, o paciente mordida cruzada, o que é isso? A nossa parte de cima funciona como se fosse uma tampa de Tupperware e a parte de baixo o pote. Então a parte de cima ela tem que abraçar o pote, ser um pouquinho mais larga. Muitas das vezes o paciente está ao contrário. E se a gente deixa isso acontecer, quando ele termina a formação óssea, ali, menina em torno de 12 anos, já não dá mais para a gente fazer ortopedia, principalmente se ela menstrua muito cedo, o crescimento ósseo a gente sabe que vai cessar já já. E se a gente consegue fazer uma expansão em cima, a gente corrige aquela mordida. Agora, se essa menina a gente não resolve esse problema nessa idade, quando chega ali nos 20 anos dela, ela quer usar aparelho, ela vai acabar tendo que passar por uma cirurgia
chamada ortognática, Ah, já que ouvi falar já essa ouvi falar. cirurgia. Então, assim, é uma cirurgia pesada, né? Vai com buco para centro cirúrgico, precisa recortar os ossos, reposicionar tudo, junto com o aparelho fixo. Então, às vezes, algo que a gente consegue resolver em um ano ali, até um ano na infância, entre 6 meses a um ano de aparelho ortopédico, quando chega na fase adulta, o paciente fica, às vezes, 5 anos de aparelho e ainda tem que passar por uma cirurgia ortognática. Então, a ortopedia ela é muito importante. Ele é bem preventivo, Ela então, é né? muito preventiva e alguns pais não sabem que pode começar esse tratamento já ali com 5, 6 anos a criança. Porque não resolveu, vai ter problema no Vai futuro. ter problema no futuro e muitas vezes o problema é esquelético, é ósseo e tem que passar por uma ortognática para resolver. Nossa, ai, que loucura. Você gosta muito de estudar, a gente estava até conversando aqui, você está fazendo vários cursos, especializações. Nunca para de estudar essa profissão? Ou você que é inquieta e cada hora quer fazer uma especialidade? Conta um pouquinho Eu sou sobre um isso. pouco inquieta, mas a cada final de cada curso que a gente faz já lançam coisas novas, tecnologias novas no mercado. Então a gente tem que se manter atualizado a todo momento. Eu gosto muito de conhecer todas as áreas, então eu estou sempre fazendo cursos para saber um pouco de todas as nossas especialidades, mas eu também vou me mantendo a cada ano fazendo cursos de atualizações de tudo que é lançado no mercado, de mais atual, ou técnicas novas. Tecnologia para a gente proporcionar um atendimento melhor, com mais conforto, mais qualidade, mais resolutivo. Então, a todo ano eu estou fazendo vários cursos. Ela não para, gente. É. Tem algum Temos aí mais de caso? 15 cursos, Ai, meu né? Deus, que loucura! Não sei nem quando. Deve estar em torno ali de uns 20 cursos ao longo desses anos de formado. De especializações, né? É atualizações, aperfeiçoamentos, especializações, agora com mestrado. Agora eu tô começando o mestrado. Olha, doutora duplamente em breve. Quem sabe daqui a pouco um doutorado e um pós-doc, né? Mas vamos aos poucos. Depois de tantos atendimentos que você já fez, né, nesses anos todos, tem um caso de endo que te marcou? Tem algum paciente específico, algum caso muito difícil que você Tem. conseguiu? Teve um recentemente, na verdade. Eu acho que tem casos que são super sucesso e tem casos que às vezes a gente não consegue fazer porque tem certas limitações. A endodontia, o tratamento de canal, hoje existe microscopia. Pode ser feito canal através de microscópio. Eu não tenho microscópio no meu consultório, então quando acontece um caso muito complexo, que eu preciso encaminhar alguém para quem tem microscópio, eu encaminho. Então, recentemente teve um paciente que ele estava com o rosto bem inchado, ele já tinha canal tratado e a gente precisava retratar esse canal, porque o rosto estava inchado, ele estava ainda com bactérias dentro daquele dente. Eu acessei, mas não consegui chegar no final da. Fui desobstruindo, porque quando a gente faz o canal, a gente põe uma vedação dentro dele. Então, quando a gente vai retratar, se for necessário, a gente tem que ir desobstruindo essa vedação e chegar de novo ao final da raiz. Nesse paciente eu não estava conseguindo chegar, então eu acabei encaminhando para uma colega que trabalha com microscopia. E aí dá aquela sensação de, poxa, dei meu melhor, mas não conseguia. Então, foi bem recente, acho que foi na semana passada que isso aconteceu. Eu fiquei triste, mas assim, são colegas, né? São colegas de profissões e eu trabalho com vários dentistas que um tá sempre encaminhando para o outro, um tá sempre ajudando o outro. E essa profissional, tenho certeza que semana que vem ele vai estar em consulta com ela. Tenho certeza que ela vai conseguir através da microscopia, que ela é algo bem atual que vem para conseguir resultados ainda melhores. A microscopia, a gente enxerga quase até o final da raiz. É literalmente um microscópio fazendo um Nossa, que canal. loucura, né? É Uma muito vez a gente bom. estava numa reunião no seu consultório e acho que outra dentista do mesmo andar bateu lá para vocês falarem alguma coisa. Aí eu falei, poxa, que bom vocês terem parceiros, né, no É, próprio andar e pessoas que, ou se não era no mesmo andar, era no prédio. Eu me lembro de uma coisa assim, já tem um tempo é no isso. mesmo andar. No meu andar, tem duas colegas de porta
que são dentistas, a doutora Ana Paula e a Naira. Isso é ótimo, né? Você Aí poder contar. a doutora Ana Paula, ela é implantodontista e também atua em outras áreas, mas ela não faz canal. E agora a gente está com uma parceria de quando ela precisar de algum paciente dela fazer canal, eu vou fazer os canais para ela. Como quando eu preciso de alguma coisa, eu acabo encaminhando meus pacientes para ela também. Eu Sim. acho que é bem legal a gente ter essa parceria. E a gente saber que o outro profissional, ele não é nosso. O outro profissional que tá perto da gente, que tá ali dividindo, às vezes, o andar com a gente, ele tá ali para somar. Então, eu acho que a gente precisa se ajudar. E não falar mal um do outro, como É. acontece muito em várias profissões, né? É, eu acho isso ótimo, acho muito legal. A gente precisa de ter parceiros, a gente precisa, Precisa. né, Tem. criar essas alianças, né, que são É, estratégicas e potencializam todas as pessoas sim. envolvidas, né? Porque cada um faz as suas áreas de especialidade. Sim, Então, a gente vai ter que ter parcerias com outros colegas para saber indicar, para resolver o problema do nosso paciente. verdade. E a gente sabendo como outros trabalham para quem a gente indica, que a gente tem uma confiança maior, eu acho isso muito legal. Que É, nem a gente às vezes precisa de um cardiologista. A gente vai aleatório? Não, às vezes, poxa, você falou que estava muito mal, você falou que foi no cardiologista bom, você pode me indicar ele? sim, Isso é legal, gera confiança. isso é muito bom mesmo, com certeza. Hoje mesmo eu tive consulta online com um. Então, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. Quando você se formou, você foi trabalhar em clínicas de outras pessoas e só depois abriu a sua. Isso. Por que que você decidiu abrir a sua clínica? Meu Deus. Eita! Olha, eu não sei por que que eu decidi, mas eu lembro exatamente quando eu decidi. Ah, Foi uma conversa de bar com amigos. que legal. E aí um colega virou. Eu tava trabalhando sim em outros lugares. E tava bem, tava legal. E ele virou e falou: Mas você não tem vontade de abrir seu consultório? Eu falei: Ah, tenho, mas a gente precisa juntar um dinheiro. Material odontológico, as cadeiras. A gente precisa ter um dinheiro para comprar, porque é algo que é caro, não é barato. E precisa de sala comercial, precisa de uma série de coisas, né? Precisa ter paciente para pagar os boletos que a gente faz. Então, aí ele virou nesse momento e falou assim: Você não tem vontade? Eu falei: Tem, mas aí ele, o que que precisa? Aí eu falei: Isso, isso, isso. Aí ele falou: Isso você tem? Eu falei: Tem. Ele: Isso, você tem? Eu falei: Tem. Aí no final ele falou: Você tem tudo. Você tem pacientes, você tem dinheiro guardado, você tem como tirar o financiamento, você. Monta esse negócio A logo. gente foi dando um checklist e na semana seguinte eu conversei com a minha mãe, que também é dentista. Falei, bora abrir um consultório de novo? Ela, bora, já foi, já conseguiu alugar uma sala. E nessa semana estava tendo um congresso aqui no Rio. Fui no congresso e financiei tudo. Fiz a obra, alugamos a sala, fiz a obra. E quando terminou, eu falei, meu Deus do céu, cadê os pacientes? Agora começou, meu Deus. Agora é Aí, sério. nesse momento, eu já conhecia a Utilitar, porque os consultórios que eu trabalhava antes para os donos, para esses doutores que eram donos, eles já trabalhavam com a Utilitar. E eu falei, gente, vamos para a Utilitar. E aí passou um tempinho, os pacientes foram aparecendo, muitos pela Utilitar. Muito A bom. Utilitar foi muito bom mesmo. E eu já via que ela era muito boa quando eu trabalhava nesses consultórios. Nessas outras clínicas, né? E até hoje eu encontro com esses dentistas. No final, eu sempre eu falo que eu tenho anjos ao longo da minha carreira, da minha profissão. E dois deles acho que ainda trabalham com você, ou trabalharam há muito tempo, foi através deles que eu conheci você. A doutora Márcia Rocha, que hoje é no Absoluto, e o esposo dela, o doutor Carlos. E foram anjos na minha vida, que ela era minha dentista. Ah, Ela que era minha lindo. ela era minha orto, eu usava aparelho e ela me tratava. Conversando com ela, ela descobriu que eu tinha acabado de me formar em odonto e que eu fazia especialidade de canal. E aí, conversando, ela falou assim: Você não quer vir trabalhar comigo, fazer canal aqui no meu consultório? E eu fui.
E ela me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. Então eu falo que assim, a parte de organização, ela me deu, eu sempre vi como ela me ensinou a fazer o livro caixa, ela me ensinou, ela e o esposo sempre conversavam comigo, o Dr. Carlos. Então eu sempre vi esse lado, ela sempre ali me ajudando, sempre me mostrando como funcionava o consultório, os atendimentos, eu sempre vi como era o atendimento dela com os pacientes. E eu sempre achei ela e o Dr. Carlos excelentes profissionais. Até hoje, quando a gente se encontra, é raro a gente se encontrar, que a gente fica muito enfurnado dentro do consultório, mas a gente se encontra às vezes na praia, numa caminhada. Ou às vezes eu passo contato, indico ela e o Dr. Carlos são implantodontistas. Muitas vezes eu indico, passo contato deles. Tem vezes que eles me passam também alguns pacientes. Então a gente tem uma relação muito boa e me deram força ao longo de toda a minha carreira. E ela me ensinou, eu fazia canal. E aí, no momento, ela falou assim: Você quer aprender uma outra área? Tem uns pacientes que gostaram de você, querem fazer outros tratamentos com você. Aí eu falei: Quero, só não sei fazer. Ela: Não, você pode vir que eu vou te ensinar. Falei: Claro. E dali eu vi que a gente tem que ter uma noção de tudo. A gente pode não ser especialista naquilo, mas eu falo que um paciente quebra um dente da frente, por mais que você não saiba reconstruir. Você vai deixar aquele paciente sair sem um dente da frente? Não, tem que dar um jeitinho até ele chegar num profissional que vai dar o melhor dele, né? Eu faço essa reconstrução, eu faço essa parte protética, mas até então, quando eu não fazia, a gente tem que saber dar um jeito para ele conseguir chegar num local e resolver. Então, a doutora Márcia sempre me mostrou muito isso. Ela sempre estudou muito, sempre fez muitos cursos. Então, Foi eu uma boa acabei. inspiração. Foi. Assim, ela, a doutora Márcia e o doutor Carlos foram Acho que eu não cheguei a conhecê-los anjos na minha pessoalmente, vida. não. E eu conversando com você mais cedo, eu falei de trabalho voluntário. Eles também fazem, não sei se ainda fazem, mas eles faziam trabalho voluntário. E quando uma paciente chegou até mim perguntando se eu não gostaria de fazer trabalho voluntário como dentista, realizar atendimento, eu lembrei logo deles. E aí eu falei, gente, Deus está na nossa vida a cada momento trazendo pessoas guiando os nossos caminhos, sempre nos guiando para um crescimento, para coisas boas. Então, assim, doutora Márcia e doutor Carlos, sou muito grata a eles. Ah, que lindo, maravilhoso. Já fiquei com vontade de conhecê-los pessoalmente. Nesse tempo aí de ter o seu próprio negócio, de ser a responsável pela sua clínica, não só tecnicamente falando, mas também cuidar de toda a gestão, como você falou aí, caixa, enfim, divulgação, marketing, tudo isso. Quais foram os seus maiores desafios? Nossa, é difícil, porque tudo é um desafio. É difícil até porque a faculdade não ensina isso pra gente. Então é muito difícil. Desafio. Eu vou te falar que um desafio grande, eu acho que para muitos colegas de profissão, pessoas para trabalhar com a gente. Uma boa secretária, uma boa auxiliar, é, o pessoal de marketing, na verdade existe uma equipe muito grande por trás, financeiro, parte contábil, parte de vendas, porque a gente vende Precisa vender. tratamento, É, né? lógico. Então, isso é muito, muito difícil. Isso é muito difícil. Pessoas, né? Pessoas que saibam trabalhar bem, até porque a gente tem um consultório, um consultório pequeno, não é uma clínica imensa, não dá para a gente ter 10 funcionários. Não tem nem espaço para isso. Então, a gente tem que ter um pouco mais reduzido, mas é difícil. É, eu acho que funcionários é difícil e um bom treinamento. Um bom treinamento é muito difícil. E você percebendo, né, que faltam profissionais na área que possam auxiliar, né, todo o processo de quem é responsável por uma clínica, quem é o responsável técnico, digamos Uhum. assim. Você consegue perceber que falta também isso na parte odontológica, tipo,
A pessoa acabou de se formar, está precisando se atualizar. Eu sei que você está pretendendo lançar, você já faz uma mentoria, mas está Isso, pretendendo lançar oficialmente agora para o meio do ano, não é uma mentoria? isso, Você percebe o quanto isso é eficaz para um recém-formado? Porque, por exemplo, você teve dois anjos aí na sua vida, né? tive. Mas nem sempre a pessoa que sai de uma faculdade ou que está finalizando o curso de odontologia consegue ter alguém que possa ser um mentor, digamos assim, É. de vida profissional, né? A maioria dos recém-formados hoje, isso eu tô falando da odontologia porque do resto eu não sei. Eles são jogados, eu acredito que todas as faculdades sejam um pouco assim, mas eles são jogados ali no mercado de trabalho. E isso aconteceu comigo. Eu não sabia, eu estava no último período de faculdade, eu não sabia como conseguir emprego. Eu não sabia o que fazer, como fazer, aonde fazer. Eu tive muita sorte. Graças a Deus, sempre trabalhei em lugares ótimos. Eu nunca precisei me matar, assim, atender como alguns colegas que se formam vão trabalhar em clínicas populares, que eu sei que eles atendem 40 pacientes por dia. Nossa. Eu não sei como conseguem. Eu não consigo. Eu não sou essa super dentista, não sou. Eu acho que é muito pouco tempo, principalmente com os procedimentos que eu faço. Eles demandam um pouco mais de tempo. Mas acaba que eles se formam e são jogados naquele mercado de trabalho sem um treinamento, sem saber fazer certos procedimentos, porque a gente está na faculdade, a gente aprende muita teoria, mas muitas das vezes a gente não faz aquele procedimento dentro da faculdade porque não teve o paciente para aquilo. Tem muitos dentistas que se formam sem saber fazer um canal. Ou às vezes sem saber fazer o início do canal, que a gente dá o nome de acesso, que é quando a gente acessa ali os canais para pelo menos tirar a dor daquele paciente, fazer um É o atendimento de SOS. urgência, é um SOS, fazer um atendimento de urgência para pelo menos aquela dor passar. É, e odontologia é isso, né? Como que a gente vai ser dentista sem saber fazer uma limpeza? Sem saber tirar uma dor? Sem saber reconstruir um dente que quebrou? Isso eu acho que são coisas básicas numa odontologia. E eu vejo que muitos colegas estão se formando e não estão sabendo o básico. E a mentoria nessa área, eu estou lançando uma mentoria para o meio do ano que ensina esses profissionais a fazerem esse atendimento de urgência. E ensina ao quando o paciente chega com dor, você não apenas medicar, porque muitas das vezes aquela medicação não vai tirar a dor daquele paciente. Ele vai falar que tomou todas as medicações e continua com aquela vontade de bater com a cabeça na parede. Nossa. Então eu vou ensinar esse recém-formado ou esse colega de profissão que já trabalha em outras áreas, mas está recebendo muito paciente com dor, a resolver isso acessando esse dente. E na minha mentoria, é uma mentoria VIP, É, só é uma, individual? é individual para dar mais atenção Sim. e a gente vai ter, é uma coisa para ser bem, não ser um curso maçante, ser bem curto, bem prático, pontual. Então ele vai saber a parte teórica, como achar os canais, como saber fazer o acesso, como começar a remover essa dor do paciente, até se ele quiser indicar para quem seja especialista para finalizar o canal. Vai saber a teoria, vai ter aula prática com dentinhos humanos, laboratorial, que são dentes que a gente extrai de pacientes, e aí a gente higieniza, esteriliza e guarda esses dentes. E depois vai ter atendimento com pacientes também, para eles fazerem ali na prática, pacientes removerem a dor desses pacientes. Dentro do meu consultório, com a minha supervisão Então, uma mentoria individual. individual. E quantos encontros? Já tem isso elaborado? São três Três encontros. encontros. Três encontros. O primeiro dia a gente vai passar a teoria e já vai começar a prática laboratorial. O segundo dia é todo de prática laboratorial. E o terceiro dia vai ser atendimento com paciente. Muito legal. É, com certeza a pessoa sai É. já com uma experiência maior do que o próprio Não, estágio, né? isso. E esse profissional, esse dentista, ele vai sair removendo a dor dos pacientes.
vai sair já fazendo os procedimentos no consultório. Não é um curso para quem queira fazer um canal. Até porque quando a gente quer fazer muito procedimentos, a gente faz um curso de atualização, uma Uhum. especialização que leva ali anos. Não, aquilo ali é um curso para tirar a dor daquele paciente, porque isso aparece a todo momento no consultório. Então não dá para o paciente chegar para você com dor e você falar assim, não faço, procura outro colega, você está perdendo aquele paciente. Eu tenho parceria com alguns dentistas que não fazem canal, mas eles fazem esse acesso, eles removem a dor desse paciente, esse paciente paga ali a consulta de emergência, eles encaminham para mim, eu faço o canal e depois eu devolvo esse paciente para esses colegas finalizarem, porque sempre que faz o canal precisa fazer uma restauração, um bloco, uma restauração, um pino, uma coroa, uma capinha de porcelana. E aí esse profissional ele finaliza com esse paciente. Então ele não perde aquele paciente dele. Sim. Ele sabe que eu vou fazer ali o que ele não faz, vou finalizar aquele procedimento que ele começou e depois ele vai voltar para esse dentista e continuar o tratamento. Então, Isso é parceria. profissionais da área, né, da odontologia, dentistas que não fazem endo, podem encaminhar para a doutora Bárbara, que Pode. depois ela devolve o paciente para Devolvo, você devolvo. finalizar o caso. Isso é muito bom, né? A gente ter essa É. segurança, né, de que ter parceiros éticos e que queiram trabalhar em parceria Sim. mesmo, E a né? todo momento a gente se comunica. Nós, dentistas, a gente está sempre se comunicando, dando feedback. Olha, paciente, finalizei, a gente faz um relatório. Paciente vem para mim. Na verdade, a gente trabalha, quem me indica também é bem organizado. Eles já me encaminham um relatório do que aconteceu com o paciente, o procedimento que eles fizeram de emergência. Já me mandam radiografias, eu dou continuidade, finalizo o canal, já mando um relatóriozinho de tudo que foi feito, tudo que a gente anota na ficha, as medidas, tudo. Mando o raio-x final e falo: olha, o paciente está liberado para você poder agendar para finalizar o dentinho dele. Você é metódica? É. Não sou, eu sou chata. Eu sou chata. Detalhista. Mas eu trabalho com os dentistas que são, não digo metódicos, mas são organização em pessoa. Isso facilita muito, É bom, gente. É né? bom, é bom, Muito bom. é bom. Você falou aí sobre seu maior desafio, que acho que é encontrar profissionais, né, para trabalhar. Você tem, como profissional, né, uma rotina, assim, que você escolheu e que você testou e percebe que funciona? Então, por exemplo, todo dia quando você chega no consultório, você faz isso, isso e isso. Ou não? Mais ou menos. Eu acho que a gente vai mudando um pouco. Tem dias que são mais corridos, que a gente não consegue ter isso. Mas eu chego, eu tenho uma rotina. Eu chego, eu ligo tudo, acendo as luzes. E eu tinha o costume de colocar músicas com boas vibrações. Ou então eu tenho muito. O meu consultório não tem TV. Gente, meu consultório não tem TV. Olha, não tem TV. Não tem TV. Meu consultório Percebi isso. ele é todo trabalhado na música. Meu consultório é trabalhado na música e eu gosto de botar as músicas que o paciente mais gosta de ouvir, se identifica. Então, o consultório é todo trabalhado na música e eu tinha isso de chegar e colocar músicas com, com vibrações boas, aquela alegria, músicas que você chega e eu chegava e falava: hoje o dia vai ser bom, hoje o dia vai ser bom, hoje o dia vai ser bom. São mantras que a gente precisa levar para a vida, né? E poxa, principalmente, geralmente a gente chega no dentista com dor, então precisa dar essa equilibrada, né? A gente joga, eu brinco que a gente joga pro universo para ele mandar de volta. Você tem alguma dica que você daria para quem está começando agora a empreender na área da odontologia ou até na área da saúde, de uma forma geral? Dica. Invista nisso. Invista em cursos de gestão. Invista em cursos de treinamento para você, treinamentos com seus funcionários. É, Isso é muito importante. Isso é muito importante e é algo que eu acho que é um pouco mais atual. Eu lembro que quando eu me formei não tinha isso. Hoje é que está muito em alta esses cursos, então invista nisso, porque não adianta você pedir para alguém treinar.
as pessoas que trabalham com você, porque eles vão treinar de acordo com uma metodologia, mas às vezes você é uma pessoa mais calma, então precisa de uma equipe mais calma, ou você é uma pessoa mais agitada e atende muito, então precisa que aquela galera que trabalha com você seja mais agitado, seja mais proativo. Então, eu acho que cursos de gestões valem muito a pena. Cursos para você treinar uma equipe vale muito a pena. Eu tô dando essa dica que se dica fosse boa, não seria nada, seria vendida. Você tá dando, você não tá vendendo. Eu Você, não fiz esses cursos, mas eu você, acho super importante. porque, na verdade, ajuda você, né, a mapear todo o processo Ajuda. de começar um novo negócio, né? É, Mas essa geração que tá vindo é uma geração que ela tem mais. Com a internet, Nossa, com a internet aqui, ó, gente, na nossa mão, tudo vem muito rápido. Com o chat GPT, a gente consegue resolver tudo. Então, assim, tá muito fácil. Na minha época, eu lembro que tudo que eu precisava eu tinha que ficar lá disputando livro na biblioteca, que eram nossa, 40 e só tinham 4 livros. nossa, Então, assim, verdade. essa geração tá mais atual. Hoje em dia, vídeos passam ali explicando tudo. Essa geração, com a tecnologia, vai deslanchar. É, e a própria odontologia também desenvolveu muito, né, com essa Muito, muito, tecnologia. Em muito. todas as áreas, na Em verdade, todas né? as Mas eu áreas. percebo muitas coisas. E vejo, né, os clientes divulgando também, vejo no Instagram e falo, nossa, isso aqui acho que não era feito assim, não. Era feito. Um dia vão inventar um negocinho sem barulho, um motorzinho sem barulho, será? Já existem mais silenciosos, É. mas tudo é tão caro na odontologia, né? Vamos ficar com barulhinho, gente. Vamos botar uma música, vamos dar uma relaxada. Ó, tem lá no consultório tem a cadeira costeira massageadora, já dá uma vibraçãozinha, dá uma Ah, relaxada. tem umas luzes também na recepção, não tem? Tem, Que tem. trabalha lá uma cromoterapia. Tem, tem. Lá é um ambiente para todo tipo de pessoa, né? Quem é mais agitado, quem é do rock, a gente põe um rock, faz aquele atendimento bombástico. Quem é mais calmo, a gente tá ali num Roberto Carlos, mais romântico. Olha. Tem um que eu adorei, assim. Eu sempre pergunto qual o estilo musical, qual cantor o paciente gosta de ouvir. E teve um jovem, né, assim, próximo da minha idade, virou e falou: Eu gosto de escutar Good Times. Eu falei, ai, para! Não, tu não tem cara disso. Aí ele, não, porque eu sou romântico. Então... Falei, então pra agora. Aí a Andresa, que trabalha comigo, a Andresa joga um Prepara Good uma Times playlist ali. aí. E é muito legal, assim. É muito legal. Esses dias eu escutei Roberto Carlos, atendi um jovem senhor. E ele falou, nossa, eu adoro o Roberto Carlos. Eu falei, então, pra já. Eu falei, já foi muito show do Roberto Carlos, há muito tempo que eu não escuto. Vamos botar um Roberto Carlos? Muito bom isso, né? Traz memórias, né? É. Música é energia. Que Música ajuda a pessoa a dar aquela acalmada, né? ajuda. Existe alguma empreendedora ou empresária na área da odontologia que você admira, que você se inspira? Todo dentista é empreendedor. É. Só que a gente só foi descobrir isso depois de muito Saiu da tempo. faculdade e achou que ia ser dentista. Depois É, descobriu. descobriu que é empreendedor, principalmente se você abre seu consultório, sua clínica. Mas tem alguém que te inspira, alguém que você, por Olha, exemplo, eu na comunicação, eu acho a Camila Farani top. Ela eu acho uma referência. são empreendedoras, né? Aham. Mas eu admiro como dentista. Como dentista e como empreendedoras, sim, mas talvez tenham dentistas muito mais empreendedores. E é um negócio, um bom empreendedor tem. Gente, no final, quando o pessoal vê aquelas clínicas maravilhosas. Ai, ninguém começou de baixo ali, né? Já tem ali uma família que, às vezes, os pais são dentistas e sempre tiveram clínicas, eu tenho uma situação financeira boa, mas eu sou. Tem duas dentistas que. Gente, é difícil falar, porque conheço vários dentistas e várias amigas, várias empreendedoras, mas tem duas que são endodontistas, que eu adoro de paixão. São duas excelentes profissionais. Elas têm um curso.
A doutora Carolina e a doutora Débora aqui no Rio de Janeiro. Elas têm um curso chamado Endo Real e eu sou fã delas. Pensa em duas profissionais maravilhosas. A doutora Carolina, ela atende na Barra também e quando precisa fazer um canal com microscopia para ela, quem eu mando? Sim, confio de olhos fechados. E tem outro, não posso deixar de falar nele. Doutor Walter Arthur, que esse aí é uma das pessoas que eu conheço de maior crescimento, um ser humano assim admirável, um profissional maravilhoso. Então não poderia te falar, não poderia deixar de mencionar ele. Ah, a história dele é linda. Que profissional, que pessoa, gente. Que ser humano. É muito bom quando a gente pode enaltecer profissionais, né, É. da nossa área e reconhecer e se inspirar e também servir de referência para outras pessoas, né? É muito bom quando a gente percebe isso na nossa carreira, né? Aqui eu recebi inspiração, recebo ainda, eu percebo que eu também inspiro outras pessoas. Quando você percebeu que você era uma inspiração também para outros profissionais? Ai, meu Deus. Eu sou uma pessoa. Vamos lá, agora é pessoal. Eu sou uma pessoa bem prática. Quando aquela galera tá afim de desistir, porque toda profissão tem isso. Eu acho que às vezes a gente fica decepcionado, triste, que a gente fala: o que que eu tô fazendo aqui? Trabalho muito. Trabalho muito e as contas só vem conta, não sobra dinheiro, não quero mais, ou acontece alguma coisa que a gente fica triste, fala: isso não é pra mim. Sabe fazer outra coisa? Tu sabe fazer outra coisa? Alguém te sustenta? A resposta a tudo é não. Então, amor, acorda, levanta essa cabeça e vai trabalhar com o que você sabe. Não tem tempo a perder, não tem tempo para ter uma tristeza, ter uma depressão. Tá ali, ó, 3 boletos vencidos. Vamos pagar, vamos trabalhar, vamos pagar. Bota logo a pessoa na real, né? Põe. É uma É inspiração, uma é um tapa, inspiração, pum, pum. gente. É uma inspiração. Um negócio que eu não aguento. Eu não consigo. Não. Conseguir, tu consegue. Conseguir, tu consegue. Se tu não consegue, é porque não sabe. Então vamos resolver agora. Vou te ensinar e você vai conseguir. Só não joga pro universo que não vai conseguir. Que vai atrair problema. Então eu falei, eu vou conseguir. Eu tenho um paciente que ele agora veio dele, ele é um paciente, ele também é um familiar. Ele virou uma vez pra mim e falou assim: eu me olho no espelho. Ele hoje tá com câncer, tá em tratamento de câncer, já vai estar bem, tá fazendo acho que é a última quimio essa semana. Que E bom. há um tempo atrás ele virou pra mim e falou assim: eu me olho no espelho, eu bato no peito e eu repito 3 vezes: eu me sinto super bem, eu me sinto super bem, eu me sinto super bem. E, cara, pensa numa pessoa feliz, uma pessoa simples, uma vida normal e uma pessoa sempre de bom humor. Esse cara. Então, sempre que eu acho que eu tô mal, ou sempre que eu fico triste, eu acho que não vai dar certo, que eu tô com preguiça, ou que eu tô com qualquer outra coisa, eu lembro dele e eu falo: eu me sinto super bem, eu me sinto super bem, eu me sinto super bem. E vamos levantar da cama, vamos acordar, vamos trabalhar, vamos pagar as contas, vamos ser felizes. E joga pro universo. O universo só manda coisas boas. É Mas verdade. fala em voz alta. Para emanar, né? E agradece, agradece por estar bem, por estar vivo, por não ter problemas maiores, porque a gente só não tem solução para a morte. É O resto verdade. tudo a gente tem. E não tem como não ter problema, né? A gente está Não tem, nós somos tatuando a vida, né? humanos. Tem desafios o tempo Até todo, quando né? não tem problema a gente cria, gente. É, principalmente. Né? O que que mudou na endodontia, né, nos últimos anos, com o avanço da tecnologia? O que que facilitou para você, para os profissionais da área? Quais são as mudanças que você percebe aí que foram significativas? A tecnologia motorizada. Hoje em dia, antigamente fazia. Muita gente não deve ter feito canal, mas o canal fazia com umas agulhinhas que ficava assim. Eu fiz dessa época. Ainda tem, são excelentes, não tô falando mal, ainda uso também, tem muitos casos que a gente usa. A gente ainda precisa do manual para um início, mas hoje a gente pega ali um motor que parece uma escova de dente elétrica, enfia essas agulhinhas, faz assim, pega, veda, finaliza e falou: pronto, acabou.
finalizamos hoje o seu canal. 1 hora, 1 hora e meia. Já tá finalizando, às vezes Você até falou que menos. às vezes, que antigamente eram várias sessões, Várias né? sessões. E hoje, às vezes, em uma sessão resolve tudo. Isso é Uma sessão, às vezes, maravilhoso. de 1 hora, 1 hora e meia. Então foi ótimo, foi maravilhoso. Foi, e eu não trouxe, mas ela é igual, esse motor é igual, ele é bem portátil, eu ponho num estojinho e ele é igual uma escova de dente elétrica. Então, assim, antes eram motores grandes, hoje são canetas. Hoje a gente tem uma tecnologia também que um aparelhinho desse tamanho, um quadradinho, que você encosta nesse metalzinho, que o nome disso é lima, que faz o canal, que vai largando o canal. Você encosta nele, nessa tela, num motorzinho, que é metade assim de uma tela de celular, aparece a imagem de uma raizinha e ele vai aparecendo quantos milímetros falta para você chegar até o final dessa raiz, até o final do canal. E aí, quando você chega no final, ele fica pi e aparece lá. Você Gente. chegou, aparece 00. Então, assim, às vezes a radiografia, você vê um dente desse tamanho na radiografia. E aí você põe aquele negócio, ele diz que quando você imaginava que aquilo teria 30 milímetros. E aí você põe ali 19 milímetros. Fala, nossa. E você seguia por aquilo. Uhum. Aquilo é preciso. Radiografia não é precisa. Ela te dá uma estimativa, ela mostra os problemas que você tem, mas medida, esse aparelho é super preciso. E a tecnologia de fraturas de instrumentos dentro do canal, porque muitos canais a gente começava a fazer, um instrumento quebrava lá dentro e o paciente sempre com dor, dor, dor. A gente não consegue, muitas das vezes, tirar esse instrumento e acabava tendo que extrair aquele dente. Hoje, esse sistema motorizado, quando ele vê que vai correr o risco de fraturar aquele instrumento, tem um sistema que ele roda ao contrário para não deixar fraturar. E aí Que ele legal. apita e você tira na hora e ele vem Quer dizer, a desrosqueando. tecnologia ajudou demais. Demais, Né? demais. Né? Hoje, preciso falar isso. Eu tô aqui vendo para comprar. Gente, raio-x. Raio-x é um trambolho desse tamanho aqui. Hoje o raio-x é igual uma câmera fotográfica Polaroid. E a imagem sai ali na tela, que nem câmera fotográfica mesmo. E você pensar que algo imenso ficaria na sua mão e você vê na hora, que nem um celular. Quando que a gente imaginou que um computador inteiro estaria num negócio desse tamanho? É verdade. Então, tecnologia está em todos os lugares. Sendo bem aplicada, tendo pessoas para fazer pesquisas, sempre atualizar, sempre trazer coisas novas, a gente vai cada vez mais distante, proporcionando os melhores tratamentos e os melhores materiais para os nossos pacientes. Nossa, foi muito bom. Eu fiquei num mundo totalmente diferente do meu, da minha bolha, sabendo sobre várias coisas que a gente não tem o hábito, né? Porque, como paciente, muitas vezes a gente chega no dentista, deita lá, pum, faz tudo, vai embora, não quer também saber detalhes, enfim, tá ali atento fazendo outra coisa, tá descansando, tá com dor. E sempre correndo, enquanto espera tá no celular, né? Então a gente mergulhou aqui num universo diferente, né? Que eu não Verdade. estou muito acostumada. Foi muito gostoso, né? Saber tudo isso. A gente está chegando no final do TutilitaCast, 48º episódio com você. Foi muito bom. Vamos marcar de você voltar de novo. Aí você Vamos. traz também para mostrar, porque é muito legal, né? Traz alguma É, coisa para a gente ver. o pessoal vai achar talvez que seja uma caneta, mas Uma caneta emagrecedora. quase, Quase. quase. Muito bom, muito bom. Olha, vou agradecer mais uma vez ao Grupo RM Negócios, né, que sempre nos apoia aqui nos nossos projetos. Dizer que a Utilitar, além de ter sido uma revista impressa por 23 anos, está no portal há 18 anos. Há alguns meses a gente lançou uma revista digital. Então, nós estamos comemorando 30 anos de Utilitar. E em 15 eventos, estamos realizando 15 eventos, e nesses 15 eventos estamos lançando 15 revistas digitais. Então já estamos indo para a 7ª revista digital da Utilitar, e nessa revista a gente não divulga os negócios como a gente divulgava na revista impressa, mas a gente divulga, mas de uma forma diferente. A gente conta as histórias
dos empreendedores. Então, hoje a gente ficou sabendo aqui um pouco da história, né, da doutora Bárbara. Então, lá na revista digital, a gente conta as histórias. O que está por trás desse profissional, como ele fez para chegar até aqui. Então, se você quer ter a sua história também divulgada na revista digital da Utilitar, são só 15 edições, nós estamos indo para a sétima. Você também pode me chamar no @Daniela Andrade Comunicação. Então, hoje a gente tem o podcast, a gente tem o portal, a revista digital, o evento, e a gente também divulga as marcas aqui através dessa tela aqui no nosso podcast. Então, aqui a gente está divulgando as marcas da Tarsila, que é Conta Uma, Trilike, Hublike, What's Like, que é uma empreendedora parceira e que está sempre também nos apoiando. Aqui o DJG 3D é a empresa da Juliana Favorinha, é uma empresa que tem lá em São Paulo. Ela fez esse microfone aqui, nosso mascote, que se chama Mickey Utilitária, novinho. Ela mandou isso de presente pra gente, uma querida. Estou muito feliz com o meu brinde 3D, o meu presente, meu mascote. Ela também mandou uma lembrancinha para você. A gente tá no mês internacional aí da mulher, então a Juliana fez um brinde para a gente presentear as nossas empreendedoras, as nossas mulheres. E quando acabar aqui, você vai receber. Juliana, obrigada pelo meu bebê. A ABN Coletiva também mandou um presentinho, uma lembrancinha para você. A gente divulga aqui as marcas que presenteiam os nossos entrevistados, tanto através de brindes físicos, como através de algum voucher, alguma consultoria, ou algum brinde online também. A Diziat, que é quem faz as nossas sacolinhas personalizadas da Utilitar, não tenho nem como mostrar aqui, tem que levantar, mas enfim. Ela faz as nossas sacolas, então por isso a marca dela está aí aparecendo. E eu acho que eu esqueci de falar da Silvia, que faz assessoria para gente dos eventos, que participa aqui também fazendo assessoria dos podcasts. Acho que eu falei de todas as marcas que estão com a gente aí hoje. Então, doutora Bárbara, se você quiser também divulgar a sua marca aqui para os outros entrevistados, pensa em algum brinde ou pensa em alguma coisa que você pode personalizar para a gente poder divulgar você aqui também e presentear os próximos entrevistados. Né? Adorei bater esse papo com você. Também. Tô lembrando aqui de como começou. Então, você começou falando como a Utilitar entrou na sua vida, né? E é muito legal a gente ter esse depoimento real, a gente não combinou nada. Fico feliz demais. Eu quero que você, para a gente finalizar, olhe lá para sua câmera melhor. Faça duas coisas. Primeiro, eu quero que você diga o que você achou de participar do Utilitacast, como foi para você. E depois que você faça aquele seu pitchzão maravilhoso e fala, assim, como que as pessoas podem encontrar você. Podem ir no seu consultório, na sua clínica, podem ser atendidas por você, tá? Então, Ai, gente. Ela no início falou isso comigo. Olhar pra câmera é a pior coisa. Eu falei, não, tranquilo. Aqui, ó. você arrasou na entrevista. Parece que você está em casa. Sempre bom estar com a Daniela. A Utilitar sempre fez parte do meu consultório, da minha clínica, até hoje, desde que eu comecei. Sou muito grata. Eu que E agradeço. o meu primeiro paciente veio da Utilitar. E é uma querida, minha paciente até hoje, é família, então eu sou muito grata à Utilitar e essa parceria que nós temos até hoje. E para você que precisa de dentista, eu sou a doutora Bárbara Strauss. Você pode estar me seguindo através do Instagram, @dra.barbarastrauss, ou através do nosso WhatsApp 21 999 830588. Será um prazer te atender e resolver todos os seus problemas, ou a gente fazer um acompanhamento que se faz necessário de 6 em 6 meses, anualmente. E é isso. Foi ótimo. Obrigada por Eu que tudo. agradeço. Pela participação, adorei. Adorei mergulhar no seu mundo. E aqui no estúdio é gostoso, né? Porque é um ambiente maravilhoso, a gente vai batendo papo. E o melhor, tá tudo sendo registrado. É Então, se verdade. você chegou até aqui com a gente, indica esse podcast para os amigos. Se você está vindo pela primeira vez, tem outros episódios aí para você assistir. E se você não gostou, que eu acho que é impossível, você também dica para alguém que você não gosta, mas divulga o nosso Utilitacast, tá? Se você quiser participar do Utilitacast, me chama no @Daniela Andrade Comunicação. A gente vai bater um papo e eu vou dizer como. Obrigada por você Eu ter que agradeço. participado. Obrigada, Beijo. Daniela. Beijo. Muito bom.